Hoje a gente vai pisar em terreno hostil. Vai ter gente que vai ficar magoada comigo depois do vídeo de hoje, mas a verdade tem que ser dita, porque hoje precisamos falar sobre a cannabis. Legal, gente, meu nome é Guilherme, sou conselheiro em dependência química e adicto em recuperação. E, gente, a minha história com a cannabis, ela é muito semelhante com a maioria de vocês. A cannabis foi a minha primeira droga ilícita que eu usei na minha vida. Eu comecei a usar cannabis muito cedo, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, ali no ano de 2008, 2009, e naquela época, gente, a informação que nós tínhamos sobre drogas era basicamente aquelas que os nossos pais nos contavam: não usem drogas porque faz mal. Não existia toda essa rede de conhecimento e de internet e de informação que tem hoje em dia. Até porque naquela época, como hoje ainda não é tão diferente, ainda se vivia naquele pressuposto que a maconha era a droga que não fazia mal, a droga que não levava ninguém para o fundo de poço. E hoje, por experiência própria também e pelos dados que nós temos, a gente vê que é bem diferente disso. Bem, gente, eu comecei a usar cannabis por curiosidade e como preenchimento de vazio. Eu passei por algumas coisas ali na minha infância, onde eu necessitava de alguma rota de fuga que me tirasse da realidade que eu vivia. E eu encontrei na cannabis essa forma de fuga. Naquela época, ainda era bem diferente de hoje em dia. As pessoas que só usavam cannabis costumavam só usar ela mesmo, diferente de hoje, que basicamente todo mundo que usa droga usa todas as drogas, Então, na cannabis eu encontrei esse preenchimento de vazio e ela foi coadjuvante, sim, de todos os meus transtornos e todos os meus comportamentos que eu já tinha naquela época, desde cedo. Gente, quando eu tinha ali 13, 14, 15 anos, eu era um cara que, por eu ter esse vazio, eu era rebelde. Eu queria afrontar a sociedade. Eu achava bonito tudo aquilo que a sociedade não concordava. E no uso da maconha eu encontrei mais uma ferramenta que só foi coadjuvante dos meus comportamentos, que eu não deveria ter. Então, desde cedo, foi a minha primeira droga, a gente puxando um pouco mais para a situação que essa droga não faz mal. Gente, hoje a cannabis ela é coadjuvante de todos os transtornos. Hoje em dia, diferente de antigamente, a maconha ela é feita para destruir a cabeça da pessoa. Nós não estamos mais nos anos 70, nos anos 80, onde a erva era mais pura e tal. Não. Hoje, todas as drogas comercializadas são feitas para destruir a cabeça da pessoa e deixar ela com problemas cognitivos seríssimos. Desde aquele tempo, para eu obter o meu uso da maconha, eu me coloquei em situações, em lugares, me coloquei junto com pessoas que, pensando hoje, eu não faria de novo. Perdi dinheiro, perdi tempo da minha vida, me coloquei em situações que eu posso ter passado por pouco de acontecer algo comigo,
né? Que também não é diferente de qualquer outra droga que a gente use. E eu não repetiria esse erro novamente. Até porque aquele vazio que eu tentei preencher com o uso da cannabis, ele não foi preenchido. Ele maquiou o meu vazio enquanto eu estava usando, e quando eu voltava para essa realidade, o meu vazio só voltava 2 vezes pior. Eu queria desmistificar, gente, uma situação, né, que nós que um dia usamos, passamos a defender, que a maconha não é a porta de entrada para outras drogas. Mas como assim, Guilherme? A pessoa se utiliza da maconha e fica afim de usar outras drogas? Não, não é bem assim. Não é bem assim que as coisas acontecem. A gente ouviu muito dos nossos pais que a maconha era a porta de entrada para outras drogas. E eles estavam corretos. Mas não pelo fato da gente usar a maconha e já ficar afim de usar outra droga. Mas sim pelo fato que o ambiente que a maconha está inserida, os lugares e as pessoas que utilizam da cannabis, né, podem ser sim a porta de entrada para você querer experimentar outra droga. E comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente. Não foi a maconha que fez eu querer outras drogas, mas as pessoas que utilizavam comigo, os ambientes que eu frequentava para utilizar a maconha, foi que fez eu querer outras drogas. Eu acabei sendo produto do meio, feito vários de vocês também são. Então, a maconha é sim porta de entrada para outras drogas, talvez não diretamente, mas sim indiretamente, né? E hoje casos de esquizofrenia e transtornos psicológicos estão totalmente ligados às pessoas que talvez só tenham utilizado maconha. E aí você pode vir para mim com 2 argumentos. Primeiro, Guilherme, tem país que é legalizado, Guilherme. Se é legalizado em país que é desenvolvido é porque faz bem. Lógico que não. Lógico que não. A bebida aqui é legalizada. Faz bem? Não faz. Não faz bem, pô. Do mesmo jeito que a bebida aqui é assim para nós, tem países por aí que a maconha é assim para eles. É uma indústria de matança, que destrói famílias, que faz mal, só que o dinheiro está falando mais alto, né? E o outro argumento que vocês podem utilizar é o canabidiol. Ah, Guilherme, mas tem remédio que é feito com a erva, com a droga. Gente, é completamente diferente. Completamente diferente. Essa situação do canabidiol, THC, é manipulado da forma correta, na quantidade correta, para as pessoas que realmente precisam por prescrição médica. É muito diferente daquele prensado que você fuma, que fica guardado lá embaixo do chão durante 1 ano, cheio de produto químico, cheio de produto tóxico, e você vai e coloca para dentro. E acha que aquilo está resolvendo o seu problema. E não é assim. Então vamos parar de glamourizar essa situação da maconha. Usei durante 17 anos da minha vida e eu queria muito ter tido acesso à informação e ter tido uma ferramenta para eu visualizar o que ela fazia comigo desde aquela época. Infelizmente precisei tocar no fundo de poço em muitas áreas da minha vida para hoje estar aqui falando para vocês.
Então, não é brincadeira, gente. Vamos falar um pouco sobre a espiritualidade e o uso da cannabis. Bem, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas vocês sabem que todo uso de entorpecente traz para a vida da gente espíritos obsessores. E com a maconha não é diferente. O que são espíritos obsessores, Guilherme? São pessoas que em vida morreram tendo algum vício e ficaram vagando aqui na terra procurando hospedeiros para se reabastecer do seu prazer. Então a gente não fala que a nossa doença, a dependência química, a adicção é uma doença mental, espiritual e física? Tá aí a nossa doença espiritual. É assim que a gente se contamina. Eu tenho que falar para vocês, os espíritos obsessores da maconha, aqueles que se encostam no usuário para tentar perpetuar o seu uso, entre aspas, né? Eles não são espíritos em fúria. Não são espíritos em fúria. São relativamente calmos, mas já são o suficiente para deixarmos nós com comportamentos onde não colocamos a nossa vida para frente. E eu queria falar um pouco da glamorização. A glamorização, eu vou chegar no álcool ainda. Em outro vídeo eu vou chegar no álcool. Mas a situação da maconha, ela é alarmante. Ela é alarmante. Ah, Guilherme, mas eu tô vendo lá no clipe de funk, pô. Tá os caras lá tudo fumando e tudo bem, rodeado de mulher e tal. Cara, volta pra realidade, pô. Isso aqui é vida real, velho. Isso aqui é vida real, pô. Tu precisa acordar de manhã pra trabalhar. Tu precisa manter uma vida saudável. Tu precisa, pô. Aí tu acha, aí tu quer se comparar com um cara que lança uma música e ganha R$1 milhão. Tu quer se comparar com esse cara? Aí ele pode, pô. Não deveria, mas ele pode ficar fumando o dia todinho. Tu pode? Tu pode? Tu pode estar tirando do teu salário para estar comprando? Então, vamos acordar para a vida. Não é brincadeira. E a maconha, ela faz tanto mal quanto qualquer outra droga. Tendo dito isso, vamos passar para os critérios clínicos